Boa noite. A Madeira teve nota positiva porque no ano passado cumpriu as metas do Programa de Ajustamento Económico ao Financeiro. A quarta avaliação, feita pelo Ministério das Finanças, revela que a região fez um esforço notável. Apesar da distinção, a Madeira continua à espera do aval de Bruxelas para pagar aos fornecedores. Em causa está um empréstimo de 1.100 milhões de euros, avalizados pelo Governo da República, mas que a Comissão Europeia entende ser uma ajuda de Estado. Estes são os temas em foco no programa de hoje. É nosso convidado, Vítor Garcês, Secretário Regional do Plano e Finanças. Muito boa noite, Sr. Secretário. Já teve uma resposta oficial da Comissão Europeia sobre este aval do Estado de 1.100 milhões de euros? Boa noite, obrigado pelo convite para dar-nos a oportunidade de esclarecer alguns assuntos que são fundamentais para a população da região autónoma da Madeira. Em relação a essa matéria, penso que as coisas estão bem encaminhadas e muito em breve tempo teremos uma resposta favorável, esperemos nós, sobre essa matéria. Isto quer dizer que estes 1.100 milhões de euros eram para transformar a dívida comercial em dívida financeira. Isto quer dizer que até agora, como não houve ainda despacho ou parecer favorável, ainda não houve pagamento aos fornecedores? Naturalmente. Portanto, isto destina-se a pagar dívidas, sobretudo, grosso modo, às empresas de construção civil, mas isto irá libertar outras tranches que estão dependentes desta autorização. Quer dizer é que o Plano de Ajustamento Económico e Financeiro para 2012 previa um empréstimo do Estado de 998 milhões de euros, sendo que, de acordo com a estratégia apresentada ao Sr. Ministro das Finanças e de acordo com a orientação da Troika e da própria decisão do Conselho de Ministros, em que os pagamentos devem ser feitos às dívidas mais antigas. O que quer dizer é que qualquer encaixe que o Governo faça em relação ao dinheiro disponível pelo Governo da República será para pagar as dívidas mais antigas. Ora, com esta consolidação de 1.100 milhões de euros, naturalmente vai-me libertar a possibilidade de canalizar tranches que falta transferir por parte do Ministério das Finanças referente a 2012, que são cerca de 300 e poucos milhões, para pagar outra dívida comercial e naturalmente será os pequenos e médios fornecedores que irão beneficiar desta mesma tranche. Isto é uma questão determinante para a região autónoma da Madeira, essencial e necessário, e urge que haja essa decisão por parte do Ministério das Finanças no sentido de honrarmos os nossos compromissos e que julgamos nós que será uma mais-valia para a economia regional, porque se será injetado na economia e naturalmente iremos injetar fluxos financeiros nas pequenas e médias empresas. Falemos agora das avaliações feitas ao Programa de Ajustamento Económico ao Financeiro. A Madeira cumpriu as metas do programa. O Ministério das Finanças reconhece que a região fez um esforço notável. É esta a palavra que lá está. Este esforço foi feito à custa de quê? Naturalmente com o sacrifício da população da Madeira e do Porto Santo. Nós reconhecemos, mas queremos demonstrar que somos capazes de tomar as medidas certas na hora certa, no sentido de consolidarmos as nossas finanças públicas. É essa a aposta do Governo e a determinação, porque interessa neste momento ganharmos mais credibilidade para depois termos condições, junto ao Ministério das Finanças, reivindicarmos alguma abertura e flexibilização do próprio programa de ajustamento. Falo não só nos custos da dívida, falo não só também, e por que não dizê-lo, porque se houve um alargamento, houve um aumento do déficit previsto no Programa de Ajustamento Económico para Portugal, também a região autónoma da Madeira também deve beneficiar desse aumento do déficit. Mas também quero dizer que ainda há alguma parte da dívida comercial que não está totalmente, até este momento, garantido o seu financiamento. Como sabe, no programa tínhamos uma dívida de cerca de 3 mil milhões que era preciso arranjar os instrumentos financeiros suficientes para saldar esses compromissos. No programa de ajustamento contamos só com 1.500 milhões de euros.
Como é que pensa pagar o restante? Com esta operação dos 1.100 milhões de euros, ainda falta aqui cerca de 400 milhões de euros. Portanto, temos que arranjar também outras formas e aqui temos que colocar essa questão junto do Sr. Ministro das Finanças para termos a abertura para lançarmos uma outra operação que venha atenuar pelo menos os efeitos negativos que isto provoca à economia regional e às empresas, sobretudo. O país conseguiu, junto da Troika, negociar pelo menos mais um ano que vai ser também reivindicado pela Madeira, é isso? Repare, os nossos empréstimos neste momento já são empréstimos a médio e a longo prazo. Eu preocupava-me neste momento, em primeiro lugar, com o custo do financiamento e, sobretudo, com a flexibilização do déficit, o aumento do déficit na mesma proporção do que foi permitido ao Estado português e também arranjarmos uma forma de financiar ainda a dívida comercial que não está totalmente garantido o seu financiamento. Qual é o custo do financiamento? Esperemos que seja inferiores àquilo que nós temos, portanto, e isso não quero colocar essa questão aqui em cima da mesa, mas naturalmente terei que abordar com o Sr. Ministro porque é um encargo que o Governo tem junto ao Governo da República e naturalmente vamos chegar aqui a um entendimento no sentido de minimizar esse custo. As metas foram alcançadas à custo da redução da despesa. Que despesa é que foi cortada o ano passado? Grosso modo, como já foi dito, e nós sentimos isso, de facto, houve aqui um acréscimo dos sacrifícios da população da Madeira e do Porto Santo, com controle rigoroso da parte da gestão orçamental, mas, sobretudo, com reduções nos investimentos, como por norma também a redução dos vencimentos, portanto a despesa, como sabe, por força do que foi aprovado no Orçamento de Estado, que foi transposto também para a região autónoma da Madeira, mas sobretudo com o investimento. Houve aqui um corte substancial da parte do investimento. Sabemos nós que tem efeitos negativos na economia. Agora temos que dar um passo em frente. Nós fomos capazes de cumprir com o que estava no programa, agora temos que olhar ainda para uma outra questão que nos preocupa bastante, a parte económica. A parte económica, e é por isso mesmo que eu há pouco falava que é urgente transferir as últimas tranches que estão previstas em 2012 para a região, para depois termos a possibilidade de cumprirmos com o pagamento da nossa dívida aos fornecedores. E isso, naturalmente, irá alavancar, portanto, as empresas com esse fluxo financeiro que irão entrar nas suas tesourarias, têm a possibilidade de pensar em criar riqueza, em criar desenvolvimento das suas atividades, mas, sobretudo, é na criação da riqueza, no crescimento económico que se cria postos de trabalho. E é, de facto, neste momento estamos a atingir valores que eram impensáveis e que preocupa qualquer governante, e temos, de facto, e o Governo está empenhado e já demonstrou, criando linhas próprias quer para os jovens desempregados, quer para a criação do primeiro emprego e quer para financiar as próprias empresas na criação dos postos de trabalho, para resolvermos, pelo menos para atenuar este flagelo que é o desemprego. Qual é o montante da tranche que está em atraso relativa a 2012? Portanto, nós, como disse há pouco, eram cerca de 998 milhões de euros que estavam previstos para 2012. Nós só recebemos 635 milhões. Portanto, temos que ainda receber de acordo com o que estava acordado com o Governo da República. Mas é urgente que o Sr. Ministro das Finanças decida sobre a estratégia de pagamentos das nossas dívidas, que está lá dependente agora do Ministério das Finanças, para depois termos a possibilidade de facto, de receber os 300 e tal milhões de euros para honrarmos os nossos compromissos. Os relatórios falam do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro da Madeira,
que contribuiu para melhorar a qualidade e a pontualidade na disponibilização da informação relativa às contas da Madeira. Também dizem os mesmos relatórios que as contas da região se caracterizaram durante alguns anos por falta de disciplina e transparência. Qual a explicação? O que é que mudou para que agora haja mais rigor? Queria dizer que, de facto, em 2010, quando fomos confrontados com a situação da dívida, fizemos o reporte tardiamente para o INE e para o Ministério das Finanças. Portanto, nas contas de 2010 foi tudo refletido em relação já à nossa situação financeira. Em 2011, com um ainda maior rigor, foram refletidas toda a nossa situação financeira. E quero afirmar que as nossas contas já tiveram o parecer do Tribunal de Contas, quer em 2010, quer em 2011, e que consta e que já foram aprovadas na Assembleia Legislativa da Madeira, só que a única questão que melhorou foi a necessidade de acompanharmos o dia a dia toda a situação financeira dos organismos do Governo Regional e dos serviços e fundos autónomos. Essa situação é que estamos a acompanhar o dia a dia em que... Como é que esse acompanhamento se faz? Portanto, nós... Através do sistema informático? Nós tínhamos a obrigação de fazer os balancetes trimestralmente, quer os serviços simples, quer os serviços e fundos autónomos. Neste momento, todas as instituições são obrigadas a fazer o reporte mensalmente. Ora, isso nos permite uma capacidade de decisão de arrepiar caminho se a coisa não estiver a falhar. Portanto, temos uma informação, todo o Governo Regional está, neste momento, controlado por um único sistema informático e os serviços e fundos autónomos também, que fazem um reporte para o nosso sistema, está a ser gerido pelas finanças, naturalmente, e temos, de facto, uma melhor informação e a tempo e horas. Isso quer dizer que em 2010 não havia um único sistema informático, é isso? Quero dizer que até 2012 não havia um único sistema informático. E esse reporte tardio? O reporte tardio tem a ver com isso? Tem a ver um pouco com isso. Neste momento estamos praticamente com a situação ao dia. O senhor recusa sempre falar ou evitar a palavra, digamos assim, dívida oculta. Porquê? A dívida oculta foi feito o reporte em 2010, tardiamente, referente ao ano de 2010, em 11. Exatamente porque havia falhas nos sistemas de informação. E neste momento, por isso mesmo, estamos empenhados a ter um controle de todo o que se passa em todos os serviços do Governo Regional, como os serviços de fundos autónomos e também, por que não dizê-lo, as empresas, principalmente aquelas que consolidam com a nossa dívida. Esse controle tem sido eficaz agora? Esse sistema tem sido eficaz? Tem sido eficaz e, naturalmente, as pessoas já estão muito mais sensíveis para esta questão contabilística e das contas, naturalmente. Tem feito muitas chamadas de atenção para que haja respeito por aquilo que está acordado em termos de programa de ajustamento económico e financeiro? Não tenho dúvidas nenhumas. Portanto, hoje, se as finanças podem ser acusadas de ser um pouco tecnocratas e burocráticas, mas nós não podemos deixar a questão a roda livre. Temos de ter muito mais empenhados exatamente pelo funcionamento de um sistema capaz de nos dar a informação na hora, exatamente para evitarmos situações que as finanças sejam surpreendidas mais tarde com situações pouco desagradáveis. Portanto, há um rigor, há uma determinação do Governo Regional em cumprir com o programa e isso passa necessariamente pela execução orçamental de acordo com as regras e de acordo com o que está previsto na lei, nomeadamente na lei dos compromissos. Analisando os relatórios que foram feitos pelo Ministério das Finanças, a primeira avaliação feita em 2012 apontava para riscos significativos, a segunda avaliação confirmou a existência desses riscos, a terceira avaliação apontava para uma derrapagem no cumprimento dos limites do déficit orçamental. O que mudou no último trimestre para que
se de um momento para o outro superasse todas as expectativas? Quando no terceiro relatório nos foi pedida informação, portanto a região não tinha tomado conhecimento do terceiro relatório, mas quando nos foi colocado a questão no terceiro trimestre, nós de facto víamos que a despesa estava um pouco a disparar. Foi por isso que nós tomamos as medidas nessa hora no sentido de reduzir ou congelar determinadas dotações para não executar e para cumprirmos de facto com as metas do déficit. Foi solicitado e nessa altura também que nos desse, que o Ministério das Finanças nos desse a possibilidade de aumentarmos de 158 milhões previsto no déficit para 2012 para 177 milhões de euros. Não obtivemos resposta, mas no entanto tomamos as medidas no sentido de minimizar esses efeitos. Ora, o que acontece é que de facto houve aqui um rigor controle, sobretudo na gestão orçamental dos investimentos, e em que se previa determinados investimentos andar mais rápido, mas por questões processuais, lembro nos casos em concretos algumas obras financiadas pela Lei de Meios, portanto porque havia já instrumentos financeiros associados à Lei de Meios, mas por questões burocráticas, por questões de tribunal, recursos de concorrentes em tribunal, atrasou essas obras um pouco. E isso fez com que, de facto, a nossa execução do plano de investimentos fosse menor. Logo, cumprimos com o déficit, porque também houve uma redução bastante significativa desses mesmos investimentos que estavam previstos. Se a nossa postura no terceiro trimestre previmos um déficit de 177 milhões, porque estávamos a contar que, de facto, essas obras andassem mais rapidamente do que aquilo foi possível, porque questões burocráticas, por questões processuais, era o visto do Tribunal de Contas, é a história do recurso em tribunais, porque sem isso as obras não podem andar, sem essas decisões. Portanto, isso fez também que houvesse diminuição, de facto, na execução das obras, nomeadamente as da Lei de Meios. O controle do déficit e da despesa pública foi alcançado em 2012, todos os objetivos, todas as metas também foram atingidas. Para 2013, o que é que vai ser feito para que a Madeira não pise o risco? Não, já foi, como já é público, o Governo Regional já tomou uma decisão de congelar algumas dotações orçamentais. E que são? Portanto, falo em mesmo investimentos previstos, não das obras da Lei de Meios. Portanto, a Lei de Meios está fora do congelamento destas dotações, mas tudo o que é obras fora da Lei de Meios estão congeladas, pelo menos 20% das dotações estão no orçamento. E falo também em outras despesas de financiamento, de subsídios, de transferências. Há um congelamento para uma medida de salvaguarda para não ultrapassarmos o déficit está previsto. O que quer dizer que obras como a Via Expresso para a Ponta do Pargo estão canceladas? Estão canceladas, estão suspensas neste momento. Portanto, não temos condições para continuar neste momento essa obra. A nível nacional, já se fala no programa de rescisões amigáveis dos funcionários públicos. A medida também vai ser seguida aqui pela Madeira? Isso é uma questão que ainda não foi abordada em Conselho do Governo. Vamos aguardar serenamente por essa questão, mas eu julgo que a região autónoma da Madeira, por ser uma administração nova, isto não estou a excluir essa possibilidade, mas penso que vamos conseguir acomodar a redução dos 2% da diminuição. Essa redução vai ser feita como? Naturalmente, o processo normal é as apresentações e outro processo é a não renovação dos contratos. Pode passar o ano passado essa meta foi conseguida, aliás foi superada, ficaram nos 2,7%. Exatamente, nós conseguimos sem, portanto, quer pelo número de funcionários que foram para a apresentação, quer pelo número de não renovações de contratos. O congelamento na progressão das carreiras e os prémios de desempenho e tudo isso também estão congelados? Estão congelados, porque isso é o que a norma do Orçamento de Estado assim o diz, e nós estamos a aplicar rigorosamente
tudo o que é para a administração pública transposto para a região autónoma da Madeira, porque é uma lei geral da República. Em termos de alargamento dos prazos para o cumprimento deste contrato, ainda para já é muito cedo para falar sobre isso? Ainda é um pouco cedo. O relatório do Ministério das Finanças sugere para este ano poupanças nos contratos de parcerias público-privadas. Que contratos podem ser revistos em 2013? Sobretudo são dois contratos de parcerias público-privadas, nomeadamente a Via Litoral e a Via Expresso. Nós já iniciámos um processo de negociação com essas duas empresas e está a decorrer normalmente e esperamos que conseguir alguma redução significativa. E essa redução passa por quê? Passa por um serviço que será minimizado. Portanto, a qualidade do serviço neste momento que a região não tem capacidade de pagar esse serviço que é prestado pela Via Litoral e Via Expresso. Isso quer dizer que o Governo vai transferir menos dinheiro para estas duas empresas? Naturalmente. Para isso é que vai haver uma negociação, por isso mesmo é que vai haver uma redução da despesa. E é isso que nós pretendemos, sem pôr em causa a segurança, portanto, e minimizar, vamos ter, se calhar, um serviço de menor qualidade. Ainda tem qualidade, mas se calhar menor de qualidade. Mas nunca podemos pôr em risco a questão da segurança. Isto passa por também renegociar a dívida com estas empresas ou não? Há duas situações. Nós, a região autónoma da Madeira, tem uma dívida com essas duas parcerias público-privadas, como temos com outros fornecedores. Portanto, qual é o montante da dívida com a Via Litoral e com a Via Expresso? Portanto, são cerca, ultrapassa os 100 milhões de euros. Portanto, estamos aqui, vamos negociar com essas duas empresas, mas temos de ter aqui uma perspectiva em termos de poupança para o futuro. Temos um contrato muito a longo prazo e vamos ter que negociar no sentido de reduzir a despesa anual das transferências para essas duas empresas. Já fez as contas de quanto é que a Madeira pode poupar no futuro? Estamos em um processo de negociação, portanto não vou aqui dizer publicamente. Para já, outras parcerias público-privadas? São essas duas parcerias público-privadas que têm um impacto orçamental bastante grande e que temos que reduzir de facto essa despesa. Quanto às despesas com a saúde, como é que pensa poupar aqui nesta área, que é uma área que é praticamente impossível calcular muitas vezes os montantes que se gastam com a saúde, devido a calamidades, a doença e tudo mais. Como é que vai ser feita essa redução? Sabe, às vezes o desafio grande traz-nos alguma imaginação. E eu espero que a administração do Cesaram, nomeadamente que leva a fatia no leão, em termos de dotações do orçamento regional, que consiga acomodar sem prejuízo da qualidade do serviço e sem prejuízo de prestar os cuidados de saúde à população da Madeira e Porto Santo. Consigamos alguma racionalidade da despesa, reduzindo alguns gastos, mas mantendo a qualidade do serviço e mantendo os cuidados necessários nesse setor à população da Madeira. Qual é a dívida do Cesaram? A região autónoma da Madeira e o Governo sabemos que é uma dívida bastante avultada, portanto ultrapassa os 400 milhões de euros, dívida financeira e dívida comercial. O Governo Regional tem um contrato com o Cesaram para ir pagando esta dívida ao longo de vários anos, mas o Governo tem dado prioridade a saldar os seus compromissos com o Cesaram. Portanto, há um contrato-programa para financiar em 2012 a atividade normal do Cesaram, mas acresce também uma outra prestação para ir recuperando a dívida do passado. É isso que estamos empenhados e estou convencido que com esta gestão a gente consegue ter algumas poupanças, não só no serviço, mas alguma negociação com os nossos fornecedores para obter alguns descontos. Entre eles está a Associação Nacional de Farmácias, é isso? O montante da dívida da Associação Nacional de Farmácias? A Associação Nacional de Farmácias temos uma dívida que temos vindo a reduzir substancialmente, portanto estamos a cumprir com um compromisso de pagarmos 4 milhões de euros por mês
temos vindo a cumprir com isso, mas essa dívida não é uma dívida do Cesarame, é do setor da saúde, mas é do IA-Saúde e não do Cesarame. A Madeira vendeu a participação que tinha na ANAM, Aeroportos da Madeira, era uma cota, digamos assim, de 20%. Qual foi o valor do negócio? Já se pode saber? Estamos em negociação ainda. Portanto, o negócio não está fechado, mas como sabe, não é só a participação da ANAM que a região está a vender, estamos a vender também a concessão, ao fim e ao cabo. A concessão é de facto a garantia que a região irá receber uma contrapartida por parte do Estado. Há tempos alguns jornais nacionais falavam no valor simbólico. Vai ser um valor simbólico ou a região vai receber mesmo algum dinheiro por esta alienação? A região vai receber largas dezenas de milhões de euros. Para incluir já nas contas deste ano? Para incluir nas contas deste ano. Aliás, consta no orçamento uma verba de cerca de 60 milhões de euros. Admite extinguir algumas empresas... Mas não é esse valor, não é por esse valor que a região irá... Pode ser mais ou pode ser menos? Eu espero que seja mais. O Governo admite extinguir algumas empresas públicas ou não? Extinguir, portanto nós já extinguimos as Estradas da Madeira e está em vias de extinção a Via Madeira também. E em termos de reestruturação de empresas, como é que vai ser? A nível de reestruturação, naturalmente há uma série de empresas que serão reestruturadas. Falo no Jornal da Madeira, falo também estamos a estudar a hipótese de fazer a fusão das sociedades de desenvolvimento. Falo também a hipótese de fazermos a fusão do setor das águas e resíduos. Portanto, há uma série de estudos e há uma equipa nomeada por parte do Governo Regional para estudar essas hipóteses no sentido de racionalizarmos a despesa e todas essas atividades que não faz sentido estar um pouco dispersas como estão. Para já nada está definido, é isso? Não, já foi dado orientações bem claras o que é que pretendemos aos respectivos setores. E o que é que pretende para o Jornal da Madeira, por exemplo? É fazermos a reestruturação, como é evidente. Horários do Funchal vai ser privatizada já este ano? É uma das prioridades do Governo alienar os horários do Funchal. Tudo? Está em estudo quais são as alternativas e que setores, mas não abandonamos a hipótese de alienar na sua totalidade. Quanto à empresa da Eletricidade da Madeira, também aqui o Governo admite privatizar ou não? Há duas questões aqui. Podemos privatizar só alguns setores, as participações indiretas da empresa da Eletricidade da Madeira, ou também alienar uma participação ou uma parte da empresa da Eletricidade da Madeira. Vamos aguardar que os especialistas nos coloquem as várias alternativas para depois o Governo Regional tomar essa decisão. Quando é que espera ter uma resposta dos especialistas? Iniciamos o processo praticamente há um mês e julgo que mais um mês já teremos uma série de conjunto de informações para documentar melhor a decisão do Governo. Sr. Secretário Ventura Garcês, o senhor criticou ontem a Lei das Finanças Regionais, disse mesmo na Assembleia da República que esta lei vai muito além do programa de ajustamento. Ficou defraudado com a proposta do Governo da República? Naturalmente fiquei um pouco desiludido, porque eu tinha a esperança que a lei de 2010 servisse de esqueleto da nova proposta do Governo da República, em que o memorando de entendimento prevê a redução do benefício fiscal de 30% para 20%, como também um maior controle em termos de dívida e em termos de controle orçamental. Qual a minha surpresa é que o Governo da República praticamente vem desenterrar uma lei de 2007 e que, quanto a nós, é uma lei injusta para a região autónoma da Madeira, que todos sabemos qual foi, em condições é que essa lei foi aprovada na Assembleia da República, com os votos favoráveis do Partido Socialista e a abstenção do CDS, e foi de facto para mim uma desilusão quando vi
que de facto a proposta contemplava a lei base, que era de 2007. Estava à espera de outro comportamento por parte do governo do PSD-CDS? Estava à espera que de facto houvesse uma outra abertura por parte do Ministério das Finanças sobre esta questão. Nós sabemos perfeitamente em que condições é que o país está a atravessar, umas condições económicas e financeiras difíceis, mas nunca esperei de facto que houvesse esta postura, pegar numa lei que só prejudicou grandemente a região autónoma da Madeira. Quanto é que a Madeira pode perder? Eu lembro que desde 2007 até 2012, que é a lei que está em vigor de 2007, a região autónoma da Madeira foi prejudicada com um corte de cerca de 350 milhões de euros, ao contrário dos Açores, que receberam mais 100 milhões de euros. E aqui, sem pôr em causa, sem pôr em cima da mesa a questão do IVA, porque a alteração do critério do IVA, porque antes, na lei de 98 até 2006, era a captação. Com a lei de 2007, não foi a captação, foi atribuído a questão do IVA através de uma portaria que tem vindo a prejudicar as duas regiões autónomas. Por isso mesmo é que eu digo que é uma lei injusta, não, esta proposta, porque além de se basear numa lei que já foi por si só injusta para a Madeira, vem impor maiores restrições à região. Há um garrote financeiro, digamos assim? Nós estamos a atravessar de facto um momento difícil em termos financeiros, mas o que era essencial quanto a nós, que a região estava disponível também de também acomodar um pouco essa situação. Mas repare, já o ano passado, em sede do Orçamento de Estado, foi implementado a sobretaxa, em que foi essa sobretaxa que, por direito e de acordo com a Lei de Finanças em vigor e de acordo com o Estatuto de Política Administrativa, são receitas das regiões autónomas e não do Estado. Essa receita já reverteu para o Estado. O imposto extraordinário, em sede do Orçamento de Estado para 2013, voltou outra vez dar aqui, de uma forma, um corte nas suas receitas, transferindo essas receitas para o Estado. Portanto, são cortes sistemáticos que se têm implementado nas receitas das regiões autónomas, nomeadamente o IRS variável, que a região autónoma da Madeira e dos Açores está a ser prejudicada nesse mesmo montante. Ora, com estes cortes, eu, longe de mim, de imaginar que houvesse um corte substancial face à lei de 2010. A região autónoma da Madeira, comparativamente ao que estava previsto e de acordo com a lei aprovada, que só está suspensa pela questão da lei de meios, em cerca de 100 milhões de euros. Ou seja, há um corte substancial nas transferências do Orçamento de Estado de cerca de 72 milhões de euros face à lei de 2010 e também há uma diminuição da receita de cerca de 25 milhões em termos de IVA. Portanto, grosso modo, são 100 milhões de euros que a região irá receber menos do que estava prevista da lei de 2010. Portanto, tinha que haver aqui algum esforço financeiro por parte das regiões autónomas. Agora, não um corte brutal do que foi imposto. Sr. Secretário, nesta conjuntura de crise estamos também com uma outra lei em curso, que é a Lei de Meios. Vai ser preciso rever a Lei de Meios? Há atrasos nesta Lei de Meios? Como sabe, a Lei de Meios tem vários instrumentos financeiros associados ao cumprimento, à execução das obras da Lei de Meios. Falo na habitação, por exemplo. A habitação está consignado a um instrumento financeiro que são verbas que irão vir do IRU, através do Orçamento de Estado, transferidas para o IHM. A habitação é para concluir este ano. Portanto, a habitação tem um fundo próprio de canalizar. E há atrasos substanciais, sistemáticos, por parte do Governo da República a acudir a essas situações. Qual é o montante desse atraso? São cerca de, estamos a falar à volta dos 15 milhões. E quando eu vejo, de uma forma demagógica, que se pode desviar dinheiro de uma determinada para outra, não pode.
porque a lei é bem clara. Portanto, aquela questão tem de ser, portanto, as transferências do IRU é só para a habitação. Portanto, não podemos canalizar outras verbas, nomeadamente as comunitárias, para acudir a questão da habitação. Portanto, aguardamos a todo momento que seja transferido do IRU para o IHM, no sentido de cumprirmos com o que estava previsto na Lei de Meios. Como sabe, no quadro estratégico estava previsto inicialmente na Lei de Meios um reforço do Fundo de Coesão de cerca de 265 milhões de euros. Não foi possível, portanto, de acordo com a candidatura apresentada em Bruxelas, eles inviabilizaram este reforço porque não estava devidamente fundamentado a autorização para este reforço para a região autónoma da Madeira. Então negociamos com o Governo da República que fizessem por fases, neste quadro, os 135 milhões e o restante para o próximo quadro comunitário, no sentido de executarmos aquelas obras previstas nas obras de reconstrução. E é nesse sentido que a Lei de Meios tem um período de execução de 4 anos. E dado que há atrasos nas transferências por força das normas comunitárias, vamos ter que aguardar o próximo quadro comunitário, temos que alargar o prazo de execução da Lei de Meios. Isto quer dizer que vai haver uma revisão? Pelo menos, em termos de prazo, não revisão, em termos das obras, sim, todas estão identificadas e estão todas associadas ao seu respectivo financiamento. Temos que, sim, alargar o prazo de execução para podermos beneficiar destes fundos, nomeadamente dos fundos comunitários. Sr. Secretário, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos um ponto final neste programa, a entrevista. Assim especial, desejo uma boa noite.